Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 22 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica do grande São João Paulo II. Karol Józef Wojtyła, ele nasceu em Wadowice, na Polônia, em 1920. Sua família e infância foram marcadas por diversos lutos. Ele ficou órfão de mãe aos 8 anos e perdeu seus 2 irmãos mais velhos. Fez sua primeira comunhão aos 9 anos de idade. Em 1938, ele mudou-se para Cracóvia, onde passou a estudar na Universidade de Jagiellônica, numa escola de teatro. Em 1939, quando a Alemanha nazista ela invadiu a Polônia, fechou a universidade em Cracóvia que ele frequentava. Então o jovem Karol Wojtyła começou a trabalhar primeiro em uma pedreira e depois em uma fábrica de produtos químicos para poder sobreviver e evitar a deportação para a Alemanha. Seu pai, um suboficial do exército polonês, ele morreu de ataque cardíaco em 1941. A partir de 1942, ele sentiu a vocação para o sacerdócio e estudou num seminário clandestino na Cracóvia. Terminada a guerra, continuou seus estudos na Faculdade de Teologia de Jagiellônica até ser ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946. Ele completou o curso universitário em Roma e doutorou-se em teologia na Universidade Católica de Lublin. Foi nomeado bispo auxiliar na Cracóvia em 1958 e foi capelão universitário até 1951 e professor de teologia moral e ética no Seminário Maior de Cracóvia e na Faculdade de Teologia de Lublin. Em 13 de janeiro de 1964, Karol Wojtyła foi nomeado pelo Papa São Paulo VI arcebispo de Cracóvia e em 1967 ele chega a cardeal. Ativo participante no Concílio Vaticano II, durante o qual ele deu uma importante contribuição na elaboração da Constituição Gaudium et Spes, ele representou igualmente a Polônia em 5 Assembleias Internacionais de Bispos entre 1967 e 1977. Com a morte prematura do Papa João Paulo I, contra todas as previsões, Karol Wojtyła foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978, com 58 anos de idade. Foi o primeiro Papa não italiano, após 455 anos, desde Adriano VI, que era holandês, que tinha sido eleito em 1522. Foi também o primeiro polonês da história e também o primeiro pontífice de um país de língua eslava. Teve papel importante para o fim do comunismo na Polônia e também em vários países da Europa. Seu pontificado começou logo a bater recordes. Ele visitou 129 países durante o seu pontificado. Sabendo falar 11 línguas, o Papa João Paulo II sempre trabalhou para construir pontes entre as diferentes nações e religiões. Na Itália, ele fez 146 visitas pastorais. Como bispo de Roma, ele visitou 317 paróquias romanas, das atuais 332. Ele esteve 4 vezes no Brasil, onde visitou várias cidades e reuniu multidões. A sua solicitude de pastor o levou a propor ao povo de Deus momentos de particular intensidade espiritual, convocando o Ano Santo da Redenção, o Ano Santo Mariano, o Ano da Eucaristia, como também o grande jubileu do ano 2000. Reuniu as novas gerações com a instituição das Jornadas Mundiais da Juventude, a primeira das quais ocorreu em Roma no dia 31 de março de 1985. Desde então, o evento foi celebrado a cada 2 anos em cidades diferentes do mundo, como acontece até hoje. Nenhum Papa encontrou tantas pessoas como João Paulo II. Mais de 17 milhões e 600 mil peregrinos participaram das audiências gerais de quarta-feira, sem contar as audiências especiais e cerimônias religiosas. Ele expressou seu carinho, apertando a mão de milhões de fiéis durante suas visitas pastorais e viagens apostólicas.
João Paulo II influenciou a restauração da democracia e liberdade religiosas na Europa do Leste, especialmente na sua terra natal, a Polônia. Ele reagiu ferozmente à dissidência no interior da Igreja Católica, reafirmou os ensinamentos católicos romanos contra a homossexualidade, o aborto e métodos artificiais de reprodução humana e controle da natalidade, assim como a defesa do celibato dos padres. No Ano Santo de 2000, em que a Igreja refletiu os seus 2000 anos de história, João Paulo II pediu perdão pelos pecados cometidos por católicos romanos. Apesar de não ter mencionado erros específicos, diversos cardeais reconheceram que o Papa se referia às injustiças e intolerância do passado relativamente aos não católicos. A espiritualidade mariana do nosso grande São João Paulo II o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus, principalmente os seus mais de 25 anos de pontificado, um dos mais longos da história da Igreja. Olhando para a vida de João Paulo II, esse santo dos nossos dias, podemos aprender a espiritualidade que o fez um dos papas mais extraordinários de todos os tempos e que o levou rapidamente à glória dos altares. Ainda seminarista, um livro clássico de espiritualidade mariana ajudou o jovem Karol Wojtyła a tirar as dúvidas que tinha em relação à devoção a Nossa Senhora e a centralidade de Jesus Cristo na vida da espiritualidade católica. A obra que marcou profundamente a vida e, consequentemente, a espiritualidade de São João Paulo II foi um livrinho chamado O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que foi escrito por São Luís Maria Grimond de Montfort, que teve singular importância em seu pensamento e em sua vida. Segundo o Santo Padre, o tratado é uma obra de eficiência extraordinária para a difusão da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. São João Paulo II, ele sofreu um grave atentado na Praça de São Pedro em 13 de maio de 1981. Ao passar com seu jipe entre a multidão, foi ferido com um tiro disparado por uma pistola semiautomática, atingindo-o no abdômen e perfurando seu colo e intestino delgado. João Paulo II foi levado às pressas para a Policlínica Gemelli. No caminho para o hospital, ele perdeu a consciência. Ele passou por 5 horas de cirurgia para tratar sua perda maciça de sangue e feridas abdominais. Quando ele ganhou rapidamente a consciência, antes de ser operado, ele instruiu os médicos para não remover o seu escapulário de Nossa Senhora do Carmo durante a operação. O Papa afirmou que Nossa Senhora de Fátima ajudou a mantê-lo vivo durante todo o seu calvário. São João Paulo II sempre afirmou que a Virgem Maria teria desviado as balas e salvo a sua vida naquele 13 de maio. Depois de uma longa hospitalização, ele visitou o terrorista na penitenciária, o turco Ali Aka, que o perdoou e manteve uma longa conversa. Em sinal de agradecimento à Mãe de Deus, que o salvou com a sua mão materna, a 13 de maio de 1982, já recuperado, São João Paulo II visitou pela primeira vez o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, para agradecer à Virgem o ter salvo. O Papa ofereceu uma das balas que o atingiu ao santuário e pediu para colocar a bala na coroa da estátua de Nossa Senhora de Fátima, uma vez que o atentado ele ocorreu no dia de Nossa Senhora de Fátima. Em 2 de março de 2006, uma comissão parlamentar italiana concluiu que a União Soviética estava por trás do atentado contra a vida de João Paulo II, em retaliação do apoio dado pelo Papa para a organização Solidariedade, o movimento católico de trabalhadores pró-democracia da Polônia. O relatório italiano, ele declarou que certamente o Departamento de Segurança da Bulgária comunista foram utilizados para evitar que fosse descoberto o papel da União Soviética. Acometido pelo mal de Parkinson, um dia antes de sua morte, ele disse aos que o circundavam em seu leito: "Deixai-me ir para o Pai." São João Paulo II
faleceu aos 84 anos no Palácio Apostólico no Vaticano, em Roma, após 2 dias de agonia. Era um sábado, 2 de abril de 2005, às 21h37, às vésperas do domingo da Divina Misericórdia que ele instituiu. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história da Igreja, depois de São Pedro e do Beato Pio IX. Seu solene funeral ocorreu na Praça de São Pedro, no dia 8 de abril, com uma participação incrível de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Em 28 de abril, apenas 26 dias após a sua morte, o Papa Emérito Bento XVI, ele abriu o processo de beatificação do seu antecessor. Bento XVI dispensou os 5 anos costumeiramente esperados depois da morte do pretendente à santidade. O milagre que levou a Igreja a reconhecer João Paulo II como beato foi a cura de uma freira francesa. Ela sofria de mal de Parkinson, doença incurável. Sua superiora sugeriu que ela pedisse a intercessão do Papa João Paulo II, que tanto sofreu com a mesma doença. A freira obedeceu, pediu a intercessão de João Paulo II e foi curada milagrosamente. Por isso, numa Santa Missa solene, no dia 1º de maio de 2011, para a qual acorreram mais de 1 milhão de fiéis no Vaticano, o Papa Bento XVI beatificou o Papa João Paulo II, assim podendo ser venerado como beato pela Igreja Católica. A sua canonização foi realizada pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. São João Paulo II, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.